A mais tradicional prova do automobilismo brasileiro nasceu junto com o início da própria indústria automotiva no Brasil em 1956. Foi idealizada por ninguém menos do que o Barão Fittipaldi, um de seus filhos, Emerson Fittipaldi e Wilsinho Fittipaldi Jr. Essa é uma prova que sempre teve uma aura mística. Talvez por causa da largada à meia-noite, talvez porque o seu grid sempre misturou as grandes estrelas do automobilismo mundial com o que havia de melhor e mais apaixonado dos carros de corrida brasileiros. E dessa forma, a gente teve, de um lado, na década de 70, por exemplo, protótipos como Ferrari 512S, carros de turismo lendários como Alfa Romeo GT-AM, na década de 90, nada menos que o McLaren F1 GTR, e do outro lado, as carreteiras no início das 1000 milhas, carros como os Audi e os Opala Stock Cars, todos eles muito bem sucedidos. E uma parte interessante é que todos esses carros se misturavam com carros ainda mais modestos em termos de preparação, praticamente carros de rua no melhor estilo das 24 horas de Nürburgring. Mas talvez o mais especial das 1000 milhas é que ela é uma prova que permite que um amador possa competir e colocar o seu nome no grid em uma prova que carrega em sua história um verdadeiro partenon de nomes, como Nelson Piquet, Maurício Sala, Mirde Clemente, entre tantos outros. As 1000 milhas representam uma espécie de portal, onde um entusiasta pode não só competir em uma prova lendária como essa, mas também dividir o grid e a pista com alguns de seus ídolos. A história de hoje, aliás, é uma dessas. 5 amadores se juntaram em torno desse Lancer GT preparado e equipado com os Continental Sport Contact 7, se inscreveram e competiram nas 1000 milhas de 2023 e colheram um excelente resultado, segundo colocado na categoria deles. 1.600 quilômetros com chuva e uma das maiores tempestades que a gente já pôde testemunhar aqui em Interlagos. Você pode perguntar quantas vezes eles precisaram trocar os pneus? Eles trocaram apenas uma unidade e ainda de maneira preventiva na 8ª hora, mas depois que eles tiraram o pneu, eles viram que talvez pudesse chegar até a conclusão da prova sem nenhuma troca de pneus. Todo entusiasta de automobilismo, principalmente de provas de endurance, sabe que os imprevistos acontecem. Daytona, Le Mans e as 1000 milhas não poderia ser diferente. Última hora de prova, eu com esse carro, 36 horas sem dormir, cansado, já tinha pilotado na madrugada, cai o mundo em Interlagos. Qual estratégia fazer, o que fazer, como fazer? Não foi fácil. Pra gente, que é um piloto desportivo, um entusiasta, que desde pequeno acompanha esse tipo de prova, realmente tomar a decisão em fração de segundo é muito difícil. Pra mim foi muito difícil e foi uma grande experiência. Mantemos o carro na pista, chuva torrencial, safety car, mas garantimos ali o término da prova com emoção, assim, exageradamente forte pra mim. 12 horas de prova, bandeira quadriculada, pós-dilúvio em Interlagos. Eu falo para vocês, sonho de criança, a emoção tomou conta. Realmente, assim, não tem como descrever esse momento. Eu acho que todo entusiasta, toda pessoa que sempre sonhou em ser piloto, sentiria uma emoção tão grande quanto eu senti. Pra gente, para toda a equipe, foi uma sensação indescritível. Ainda mais estando em Interlagos, nesse templo do automobilismo, que é até um pouco clichê, mas pra gente realmente foi demais, não tenho o que falar. A grande tradição da 1000 milhas é a largada à meia-noite. Isso desde a primeira 1000 milhas até hoje continua sendo assim. E só que pra gente que é piloto, sempre começa umas horas antes. 10 horas da noite a gente já pega o carro, faz o warm-up, já vê se o carro tá tudo certo e alinha no grid. Alinhou no grid, a emoção já começa a tomar conta. Todo mundo que está no box vai lá para ver toda a fileira de carros, 60 carros. O pessoal que está na arquibancada também desce, conhece todo mundo que está correndo. E aí a emoção toma conta. E a gente fica nessas 2 horas lá, tenso, naquela situação meio esquisita, aquele frio na barriga. E aí depois começa a chegar meia-noite, você coloca o capacete, entra no carro, aí acaba. A gente entra num túnel, parece que a gente só quer ver o fim do túnel. Imagine você no cockpit comigo.
a gente subir no café depois da volta de aquecimento, a gente nem vê o sinaleiro de largada. É Sandero na frente, protótipo 2, 3 carros à frente, Corsa 1.4 atrás, aquele mundaréu de lanterna. E o momento mais chocante é o S do Senna, quando você está dividindo a curva com 4 carros, muitas vezes mais fortes, mais fracos. Só que também a gente tem que prevenir o carro para aguentar as 12 horas. Então tem o lado performance e cuidadoso. Então a gente tenta ultrapassar o máximo de carros na maior segurança possível para não estragar a corrida nos primeiros 15 segundos de prova. Então é bem tenso, a primeira volta é muito tenso, os 60 carros, todos funcionando perfeitamente. A gente no pelotão do meio, protótipos muito rápidos, depois de algumas voltas já começam a ultrapassar a gente. E aí você não sabe mais se é da mesma categoria, se é os protótipos ponteiros dando volta em você. E aí depois a emoção já começa a virar comum, que a gente começa a se sentir mais em casa. E aí você começa a atacar um pouco mais, você começa a ver qual carro está mais rápido, você começa a perseguir mais carros. E depois da largada, até toda essa prevenção, a gente começa a se sentir em casa, começa a acreditar mais no carro, começa a imaginar os pilotos que estão à nossa frente. A gente tem 2 horas e 20 de stint, são 7 no total da corrida. Então a gente tem que entregar na melhor posição possível para o próximo piloto já pegar numa posição legal para não ficar tão atrasado nos carros mais devagares. E a partir do momento que a gente entrega o carro para o próximo piloto, aquela emoção que a gente esqueceu quando vestiu o capacete volta toda à tona, sabendo que a gente entregou o carro em perfeitas condições e numa posição bem legal para o próximo piloto. Sabendo que a gente fez um stint de 2 horas e 20 cada aproximadamente, como se fosse uma prova de longa duração, porém é só o começo da prova. Então ainda tinha muita água para passar debaixo da ponte.
Esse é o Sport Contact 7, a mais nova geração da linha Ultra High Performance da Continental, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Ele também é um lançamento e é um pneu que tem feito um estrago muito sério em seus rivais, e a gente consegue afirmar isso em base de comparativos instrumentados, comparativos objetivos, com coletas de dados, como por exemplo o pessoal dos britânicos da Tire Reviews. Compararam esse pneu aqui com 9 rivais, incluindo o Pilot Sport 4S da Michelin. PS4S que tem uma performance muito superior ao PS4, só que não teve para ninguém. Esse pneu aqui foi o mais rápido em todos os quesitos de performance. Vocês estão vendo aí na tela a comparação com o Michelin PS4S em específico, e prestem atenção na diferença do tempo de volta com pista molhada. A gente está falando de 7 segundos, quase 8 na verdade, e o carro que foi utilizado foi nada menos que o Toyota Supra Mark V, essa última geração, no caso um carro 2022. 3 características muito interessantes do Sport Contact 7. Primeiro, ombro externo, que é a parte que mais vai trabalhar do pneu aqui numa pista como Interlagos. É a parte que recebe a maior carga, o maior esforço e é o maior responsável pela aceleração lateral, a famosa aderência. Note como os blocos são praticamente inteiriços nessa porção externa, justamente para você ter o máximo de área de contato do pneu com o solo. E aí aqui do lado a gente tem uma característica, que é a segunda que eu quero falar, que são esses blocos entre os sulcos que a Continental desenvolveu para dar mais estabilidade nesses 2 primeiros blocos que vão trabalhar muito no autódromo. Tudo isso aqui deixa a direção muito mais precisa, você precisa ter menos leitura na entrada de curva, o pneu que você pode confiar mais na entrada de curva porque ele vai ser muito mais preciso. E outra característica que ajuda muito na precisão ao volante está embaixo de tudo isso aqui, incluindo o composto Black Chili, que é um segredo de estado da Continental, que é a estrutura que a gente tem aqui na carcaça, que utiliza uma camada híbrida de Kevlar. Kevlar é aramida, né? É um material que é utilizado em coletes na prova de bala. Material extremamente leve, extremamente resistente e é um dos principais responsáveis para você ter um pneu não só leve, algo fundamental no pneu de performance, mas também com muita rigidez, a torção, para poder lidar com as forças de uma curva sem dobrar muito. Então esse aqui é um pneu que vai ter uma precisão ao volante sensacional graças a essas 3 características. Todo mundo sabe o quão importantes os pneus são, seja num espaço como Interlagos, uma pista de automobilismo, como na rua com a sua família. A gente procurava extrema performance no seco e extrema performance no molhado, principalmente porque a chance de chuva era imensa. Esse pneu, o Sport Contact 7, conseguiu oferecer tudo isso. Realmente, como eu contei para vocês, depois de um dilúvio, última hora de prova, pneu desgastado, trocamos apenas um pneu por segurança, que nem na lona estava, esses pneus entregaram extrema performance. A gente ficou muito contente, a gente já tinha esse know-how do pneu, foi a escolha certíssima para tudo que a gente buscava e tudo que a gente queria. Com certeza, foi um diferencial extremo e devemos, ano que vem, manter o Ponte 7 para o nosso carro. 1000 milhas é uma corrida histórica, todo mundo sabe. Agora, esse carro aqui também tem uma história que tem a ver com o automobilismo nacional. Alguns de vocês se lembram da Lancer Cup, que a gente tinha 2 modelos diferentes, 2 versões diferentes do Lancer Evolution. E esse carro aqui é possivelmente uma categoria que não acabou se realizando, talvez numa categoria de entrada, ou mesmo um carro que ia fazer parte de um curso de pilotagem mais light do que os que a Mitsubishi oferecia na época. E esse é o Lancer GTR, esse é o nome que o Giga deu na época, né? É isso aí. Ele foi denominado como Lancer GTR. Possivelmente, como você disse, ia ser uma categoria de entrada, ou provavelmente talvez a escola de pilotos, para o cara entrar já no Lancer R, que seria o manual, e o RS seria os sequenciais. Sim. Aqui, pessoal, a gente tem basicamente um Lancer, e diferentemente dos Evos, aqui é um carro todo de lata, né? Uns recortes, lógico, para alívio de peso, mas em muita medida lembra realmente os Evos de competição, né? A própria gaiola que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma suspensão também já melhorada, mas em muitas coisas esse carro aqui é original, né? A parte de motor, por exemplo, ele não tem quase nada de diferente. Aqui a gente tem, nesse carro em específico, o que vocês fizeram de diferente nele? Esse carro, na verdade, quando eu peguei ele era inteiramente original. Freio, motor e o câmbio tem uma relação diferente, mas é original do carro, manual. Eu peguei esse carro e aí eu já coloquei
fiz o upgrade de freio, colocamos um coletor, alteramos a admissão e um mapa, basicamente isso. Porque como ele é voltado para correr prova de longa duração, eu não posso também ir no tudo que dá. Então a gente foi no seguro e teve um resultado muito legal. Tanto que o tempo de volta deles em radial é muito bom. Mais ou menos na casa do quê? 2,5, 2,6? Aqui em Interlagos a gente vira 2,6 com ele, 2,6 baixo. Dá para baixar bem, é que isso foi em prova ainda. Sim, no 2,6 ritmo em de prova. endurance que você tem que chegar no final, né? Não Tem que pode chegar andar no no final, ontem. muitas vezes pega trânsito, não consegue acertar uma volta de track day, que você faz tudo tangenciando, tudo perfeito. Então, eu acredito que ele entre na casa dos 2,4 alto, 2,5 tranquilamente. Carro muito interessante, uma performance muito interessante. É um carro que está até um pouco aquém do que ele pode proporcionar, né? O Vinícius sabe, a gente usa um setup até um pouco mais... menos racing do que totalmente, até para preservar o carro na prova. A gente economiza um pouco de giro. O setup de suspensão foi desenvolvido para slick, a gente não usa slick para provas de longa duração. Então tem umas nuances assim que dá para trabalhar porque o carro tem muito recurso. Mas de certa forma a gente economiza para chegar. Agora me fala um pouco como é que é essa coisa de vocês com carro de turismo, talvez o nível mais básico, entre aspas, que possa ser, mesmo que a gente considere aquelas provas de 24 horas de Nürburgring, a gente tem uns carros assim correndo lá também, e aí de repente do nada tem um protótipo passando vocês, um GT3, GT4, como é que esse convívio em pista e com tantos carros mais rápidos, diferentes, baixos, altos, cuspindo chama na sua porta, enfim, como é que é isso aí? Eu acho que a principal questão de emoção para os pilotos de carros mais de categorias inferiores é uma questão que envolve uma sensibilidade também de você saber aonde você vai se posicionar, porque tem carro que dá 300 por hora, protótipo que vem a 300 por hora, e a gente que chega a 190. Então tem essas diferenças. Então a dinâmica da prova acaba sendo muito interessante para a gente por isso. A gente divide a prova com GT3, com GT4, com protótipo JR, que é um carro recordista nacional em Interlagos, carro que vira, se eu não me engano, na casa de 1,27. E assim, essa dinâmica, ter 60 carros na prova e tudo mais, é uma dinâmica muito legal. Um pouco desafiadora, por alguns motivos de técnicos mesmo, pilotagem, bandeira, dividir curva, frenagem, mas acho que é uma das partes mais emocionantes pra gente que é flat-outers. Caras, agora me conta, como é que começou a ideia de vocês competirem, né? Que a parte mais legal do Milhas é isso, mistura amadores, entusiastas, com profissionais, né? Mas como é que veio essa faísca? Como é que veio essa ideia? Eu liguei pro Vinícius, acho que dia 20 e poucos de dezembro, e a prova era em janeiro do ano passado. Falei, vamos correr. Ele falou assim, na próxima, daqui a um ano. Eu falei, não, vamos nessa. Aí corremos, fizemos tudo que dava, ele principalmente na parte mecânica, eu na parte de gerenciamento ali das coisas, quem vai correr, quem não vai, com o que, como, onde. E realmente, assim, foi uma coisa muito inusitada, primeiro ano nosso, mas muito divertida. Porque, assim, todo mundo fazia tudo, todo mundo era responsável por tudo, e acho que isso que foi a grande receita. A gente que veio do Track Day, por mais que o Vinícius tenha experiência em rally, eu já tive algumas em outras provas, mas a gente naturalmente veio do Track Day. Veio do entusiasta ali, daquela coisa de sempre estar pendurado na mureta, e um dia a gente quer estar lá. E realmente isso prova, eu acho, até um pouquinho da capacidade dos pilotos de Track Day. Pilotos que o pessoal acha muitas vezes que são amadores, que são entusiastas. Não, o pessoal se desenvolve, treina, mexe no carro, investe uma grana muito legal. E assim, muitas vezes não imagina que pode um dia fazer uma prova dessa. Então a gente acha que, não digo exemplo, mas assim, a gente é uma história a se contar do que é possível. Todos os 5 pilotos que correram têm essa vontade, veio, fez tudo que dava, esmiuçou assim cada detalhe. Eu acho que isso que deu tão certo na nossa equipe. A gente não tinha apoio mecânico no primeiro ano. E o melhor de tudo, o Thomas me ligou, pô, vamos lá correr, não sei o quê. Aí eu já liguei para um amigo, ele ligou para outro amigo, 5 amigos de Track Day, vamos correr 1000 milhas, vamos, bora. Você vai ter que trocar roda, você vai ter que abastecer, você vai ter que trocar o piloto. E aqui eu falei para ele, foi um projeto que a gente criou final de 2022 para correr 23, que estendeu um ano. Basicamente os mesmos pilotos, a mesma equipe retornou em 2023, o chefe de equipe nosso que estava com a gente. Então, foi tudo um projeto de Track Day que virou
uma realização de correr, Uma corrida terminar as lendária. 2.000 milhas. E é o que eu acho exatamente isso. Esse tipo de história eu tenho certeza que acompanha as 1.000 milhas desde lá de 1956, porque essa é uma das mágicas das 1.000 milhas. Você certeza. possibilitar juntar meia dúzia de amigos e vamos, e vamos, e vamos. E, cara, caras que fizeram isso no passado dividiram pista com nomes como Piquet, com Barrichello, Christian Fittipaldi, entre tantos outros, né? Chico Vários. Landi, enfim, de todas as eras, Bird Clemente, enfim. E isso é muito especial. Eu acho até que realmente o espírito, a magia um pouco das 1.000 milhas é essa questão de agregar um pouco do muito profissional pro um pouco mais amador. Eu acho que desde o começo da história da prova existe isso. Essa Pilotos é que a vieram a ser consagrados correram 1.000 milhas como assim, rato de oficina. Sim. Isso aí eu acho que é muito legal, é o que realmente dá uma emoção muito grande pra gente. Assim, provas como 500 km de Interlagos, 1.000 milhas, tem muita história. São Pra provas gente históricas chegar, do Brasil. pra gente chegar e executar isso, pra gente é uma realização impressionante. Sensacional. Pessoal, parabéns demais. Valeu, Barata. 2025, Cinco. a gente se vê de novo, quem sabe na pista, né? Falta o Barata. Volta barata.